Chega mais, porque tem Clube do Livro aqui com vocês para mais uma edição, iniciando um novo capítulo hoje, então temos muitas emoções para conhecer e partilhar com vocês. Vão já perdoando aqui a voz da trabalhadora, a trabalhadora aqui bem resfriada desses últimos dias, mas é assim mesmo, né? A gripe esse ano resolveu chegar um pouquinho mais cedo entre nós. Então, já vou também convidando e lembrando da importância da vacinação, principalmente para que a gente não apresente as formas graves desse vírus, né? Que ele fique só nesse resfriado, como eu estou aqui, que altera um pouquinho a voz, o corpo meio derrubado, né? Cansado, dolorido, mas no restante muito bem, tanto que estamos aqui juntas e juntos. Bom, e aí já vou então começando e compartilhando com vocês, sempre como é de praxe, nós estamos aqui no Clube do Livro, o livro Voltei, a História do Irmão Jacob, uma psicografia de Chico Xavier, apresentada por mim, essa trabalhadora aqui, com a voz Glécia Carneiro, tá bom? Então, como eu disse a vocês, hoje a gente inicia mais um capítulo, e é um capítulo magnífico. Esse trabalho é um trabalho do CAC, Kardec, Amor e Caridade, que nós somos um grupo de estudos espíritas, e estamos aí no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, e você pode nos acompanhar pelas redes sociais, pode acompanhar também as nossas divulgações, trabalhos, estudos, como o Clube do Livro, como estudo ao vivo aos domingos, como os audiobooks lá no nosso WhatsApp. Então, tem muitas ferramentas e oportunidades para que você possa estar conosco nesse estudo espírita. E eu sempre tenho que te pedir para compartilhar, divulgar o nosso trabalho, divulgar o nosso grupo. Então, pode mandar o link desse vídeo para mais pessoas. E lembra que todos os anteriores estão lá disponíveis no Instagram, ou desculpa, no YouTube, perdão, gente, no YouTube, para quem está aí, talvez, atrasado, pode se atualizar. Quem também quiser chegar e começar agora, nós estamos juntos também. Hoje é o nosso 32º encontro. Então, tem 31 encontros aí que você pode atualizar. Bom, como eu havia dito, hoje nós começamos um novo capítulo, que é o capítulo 13, Revendo Círculos de Trabalho. É um capítulo realmente muito esclarecedor, e que Jacob permanece aí nesse objetivo de nos instruir nessas relações e características desse mundo espiritual e desse mundo carnal. Então, é um capítulo muito bom. E como você já conhece, a gente sempre divide aqui os capítulos em 4 partes, né? Então, hoje nós vamos para o capítulo 13, pegando o item 13.1, observação na crosta, 13.2, cortando a via pública. Na próxima semana, nós já estaremos finalizando esse capítulo, sendo os itens aula de preparação espiritual, 13.13, no serviço de doutrinação, 13.4, os nossos itens que nós vamos discutir. Nossa dinâmica de estudo é sempre aquela perguntinha que te provoca e te convoca a refletir ao longo do capítulo. Então, se eu estivesse ali, depois nós fazemos a leitura dos itens do capítulo, vamos para as lições de Jacob, onde a gente retorna para o que a gente leu e dá uma olhada sobre aquelas lições que eu seleciono para vocês. E no finalzinho eu separo um trecho para as muitas reflexões, que é um trecho que mais me chamou a atenção no capítulo, tá bom? Lembra que isso é uma perspectiva minha, posso não estar de acordo com todos os membros do CAC, inclusive com vocês que nos assistem, mas o objetivo talvez aqui seja estudar e aprendermos juntos e juntas, tá bom? Então vamos logo para nosso primeiro item, que é denominado Se Eu Estivesse Ali. E se eu estivesse nesse momento, nesse capítulo 13, como é que eu me importaria? Como é que eu pensaria? Então, olha o que é que eu trouxe aqui para vocês. Se você, despertasse após a morte, após o desencarne, e percebesse que seus próprios pensamentos ainda controlam o que você sente e vive, você estaria preparado para lidar com essa nova realidade? Uma realidade onde seus sentimentos e suas vivências estão embrincados pelo seu pensar? E hoje eu botei 2, viu?
percebesse que sua própria mente pode te aprisionar ou libertar você nessa nova realidade, como você se comportaria? E se eu estivesse ali e descobrisse que minha mente me aprisiona ou me liberta? Como é que eu me importaria? Vamos ver como é que Jacob, porque ele nos dá lições sobre isso, tá bom? E aí vamos para a leitura de itens do capítulo. Esses itens, vocês sabem que eu leio aqui sem intervalos, comentários, né? Nós fazemos a leitura em seguida, e quero que nesse objetivo vocês também, à medida que forem me ouvindo e assistindo, vocês também vão já refletindo sobre essas projeções, né? E se eu estivesse ali, porque Jacob nos ensina ele estando lá, né? Então, vamos lá. Então, iniciando o capítulo 13, que é denominado Revendo Círculos de Trabalho. Vamos lá. O retorno ao Rio emocionava-me. Não ignorava que a maioria dos recém-libertos do plano físico não se pode movimentar com a eficiência desejável. Muitos espíritos permanecem como que anestesiados e inconscientes. Outros se demoram na incapacidade de qualquer apreciação de si mesmo, imobilizados pelo choque ou pelo terror. Comigo, porém, a situação diferia. A sede de saber renovava minhas forças, relembrando os últimos instantes na experiência material, retomava mal-estar indefinível. A dispneia parecia uma entidade imaginária, pronta a individualizar-se dentro de mim toda vez que a evocava em pensamento. Bastava recordar certos sintomas do esgotamento que experimentara no corpo de carne para registrar-lhes imediatamente no organismo espiritual. Compreendi desse modo que a mente possui incalculável poder sobre o nosso campo emotivo. E assim como poderia materializar ideias de doença, também deveria criar ideias de saúde e mantê-las. Baseado nessa convicção, procurei decifrar o problema em meu próprio benefício e passei a mentalizar o equilíbrio e a esperança, a alegria e o serviço. E aí vamos iniciar o primeiro item desse capítulo 13, que é o 13.1, observação na crosta. Vamos lá. Estimulado pela proteção de valorosos amigos, cabia-me honrar-lhes o carinho e a devoção. Convidado, pois, a segui-los, competia-me apresentar o melhor padrão de energia, serenidade e entendimento. Na volta, não se verificaram as peripécias da ida. Ao nos afastarmos mais extensamente do parque e achando-me amparado pelos companheiros que me ofereciam braços acolhedores, entregamo-nos à volitação plena. Perduravam em mim a impressão de viagem na linha horizontal, mas lembro-me de haver contemplado, curiosamente, a grande ponte que o facho luminoso destacava, espaço a espaço, calculando que íamos agora não só rapidamente, mas em maior altura. Guilhom, rebustecido e bem-humorado, aconselhou-me a estabelecer paralelo entre o veículo que usávamos ali e o pesado corpo de carne que abandonáramos ao solo terrestre. E, porque alcançássemos a estação de destino em minutos breves, afirmou-me que, se há rotas aéreas para os pássaros metálicos da aviação planetária, há rotas espirituais definidas que favorecem a instantânea condução de entidades menos chumbadas às sensações da vida física. Reparei que não atingíamos a cidade quais foguetes verticalmente derramados do céu. E, sim, com a naturalidade de alguém que descesse uma escada de vastíssimos degraus, perfeitamente disfarçados uns dos outros. Pousando no chão, senti estranha diferença. O contato com a terra assemelhava-se ao de um magneto, a que me obrigou a concluir que a volitação só é possível com facilidade na crosta do mundo, aos espíritos mais envolvidos e adestrados na movimentação de certas forças fluídicas. Comentou Schultz as surpresas dos primeiros dias do homem desencarnado na vida extracorpórea, alegando que os decênios transcorridos no corpo carnal
imprimem hábitos que efetivamente passam a constituir uma segunda natureza para a individualidade. Quando considerei a possibilidade de nos materializarmos em plena avenida para dar testemunho da sobrevivência, riu-se Guilhom, discreto, e afixou que, se tal cometimento fosse possível, a perturbação alcançaria muita gente, de vez que o próprio clarão revelador da crença, para demonstrar-se benefício, há de penetrar gradualmente o templo interno de cada um, acentuando que, por isso mesmo, concede o Senhor suficientes recursos à mente encarnada para aproveitar-lhes a bênção na renovação e iluminação de si mesmo. O progresso espiritual será sempre gradativo, sem violência e sem alarme. Finalizamos assim o item 13.1, vamos para o item 13.2, cortando a vida pública. Era, contudo, uma novidade para eu devorar a distância nas vias públicas, dentro da noite, sem ser vistos pelos semelhantes encarnados. No dia imediato ao de minha libertação, em verdade, fiz pequenas caminhadas em companhia dos amigos que me amparavam. Entretanto, a posição de abatimento não me havia proporcionado ensejo de experimentar toda a extensão da surpresa de que me vi agora possuído. O que mais me espantava era a expressão espiritual de cada pessoa que me cruzava o caminho. Observei que muitas criaturas permaneciam acompanhadas por espíritos benignos ou por sinais luminosos, que me deixavam perceber o grau de elevação que já haviam atingido. Mas o número de entidades gozadoras das baixas sensações da vida física, a seguirem suas vítimas de perto, eram francamente incalculável. Anuncia-me Guilhom que bastaria breve exame para identificarmos a natureza do vício de cada um. Pouco a pouco, embora o tempo curto verificava por mim mesmo, através dos gestos com que se revelavam, os espíritos ainda presos às paixões sexuais, aos tormentos do ódio e aos caprichos da vingança. O irmão Andrade, a cuja assistência recorrera, muitas vezes nos últimos tempos de minha tarefa humilde para socorrer alcoólatras inveterados, em casos difíceis nos quais a obsessão se caracterizava perfeitamente, indicou-me alguns transuentes torturados pela dipsomania. Estavam seguidos por verdadeiros vampiros de forma repugnante, alguns completamente embriagados de vapores, outros demonstrando aflitiva sede, pálidos e cadavéricos. O quadro mais inquietante, porém, era constituído por um morfinômano e pelas entidades em desequilíbrio que se lhe jungiam. Parecia um homem subjugado por tentáculos de polvos enorme. Vendo-o aprisionado em cordões escuros, perguntei ao amigo Andrade como interpretar a visão que tínhamos sob os olhos. Esclarecendo-me ele, então, que os hipnóticos, mormente aos mais violentos, afetam os delicados tecidos do perispírito, proporcionando doce venenos aos amantes da ociosidade. Os fios negros são fluidos de ligação entre as lampreias invisíveis e os plexos da vítima encarnada. Compreendi com mais exatidão que o viciado de qualquer espécie é compelido a procurar material emotivo para si e para os que o obsidiam, caindo invariavelmente na insaciedade que o caracteriza. Fitei Guilhom, espantado, e indaguei. Que acontecera ao infeliz deste, se ele desencarnar? Se a morte encontrá-lo em tal posição, respondeu sereno, vagueará por aí à vontade dos verdugos que o exploram vorazes, até que, um dia, delibere modificar-se intimamente para o bem de si mesmo. Bom, gente, dessa forma, finalizamos aqui, né, a leitura desses itens, né, do início desse capítulo 13 e desse item 13.1 e 13.4, e quero retornar com vocês às lições de Jacob, né? Esse início de capítulo nos traz aí muitas reflexões e muitos pontos importantes para a nossa
o nosso entendimento. É, é, Jacob continua aí nos descrever, né, esse mundo espiritual e principalmente essa sua capacidade de volitar, né, que essa capacidade que o espírito tem de transitar de um ambiente para o outro, né, voando, se movimentando de maneira muito rápida, e aí ele já observa outras coisas desse mundo ao qual ele transita, né, à medida que ele volita e que ele observa. E ele diz, inclusive, que se sente assustado, né, estranha ainda, o fato dele estar entre os encarnados e não ser perceptível. E até ele convida o irmão Andrade para aparecer do nada, como se tentasse provar às pessoas que os espíritos existem. E aí o irmão Andrade sabiamente diz: não, Guilherme, tudo a seu tempo, não é assim, não é o objetivo da nossa doutrina espírita, é sair assustando para provar que existimos. Ele compara esse volitar, a questão do avião, né, se é possível volitar, como é possível o avião se movimentar, né? Nós sabemos hoje que a gente tem diversos veículos de movimentação terrestre e aérea. O avião é um deles. Eu posso agora aqui, eu estou gravando às 12h45 esse livro, eu posso, né? Agora à noite já está em outro país, basta que eu pegue um avião. E essa última semana tivemos aí o lançamento do foguete Artemis 2 e ele fez esse percurso aí de milhares de quilômetros em um dia, né? Um foguete que conseguiu chegar até a maior proximidade da Lua, com aquelas fotografias magníficas que nos lembram como é divino esse universo e como ele só pode ter vindo de uma inteligência suprema e indescritível. Por mais que a gente tente descrever a criação desse Deus Todo-Poderoso, é difícil, porque ele sempre nos surpreende. E o que me surpreendeu essa semana foi aquelas fotos coloridas da Lua, a gente imagina como algo acinzentado, e aí vem essa fotografia desse foguete nos mostrando que a Lua é colorida, que a Lua é mais linda ainda do que a gente imagina, demonstrando essa capacidade infinita de admirar as coisas de Deus. Voltando ao foco do livro, né, que dei essa devaneada aí, dei essa fugida do tema, mas ainda dentro do tema. Jacob nos volta a descrever essa movimentação e ele como se assusta ao ver essas pessoas seguidas por entidades tenebrosas, principalmente aqueles que têm o seu corpo seduzido e entregue aos vícios, especialmente os vícios das drogas. Mas vamos retornar, né, a esses ensinamentos de Jacob e vamos fazer um passeio mais minucioso em cima do que ele nos traz. Então, ele retorna ao Rio de Janeiro e isso emociona. Né? E por que eu destaquei isso? Porque deve ser emocionante retornar ao nosso lar depois que a gente desencarna, né? Ver a nossa cidade, a nossa casa. Deve ser algo emocionante. Ao mesmo tempo que me destaca o fato de Jacob não retornar com nostalgia, com tristeza, mas sim com emoção. E emoção é algo positivo, né? E aí ele traz que muitos espíritos, nesse processo de retornar ao seu lar, ou de visualizar onde viveram, permanecem muitas vezes anestesiados, inconscientes, porque ainda estão presos à questão da carne. E que para ele isso foi diferente, porque ele tinha sede de aprender, ele tinha vontade e o desejo de aprender. E como isso foi importante para ele poder transitar nesse mundo carnal e espiritual e poder retornar ao mundo carnal e se sentir liberto e não preso àquilo que ele foi quando aqui estava encarnado. Aí a sede de saber renovava ali as forças. Então, essa vontade dele de conhecer, de aprender, é que fazia com que ele pudesse retornar a esse mundo carnal de maneira não nostálgica, né? Com aquela saudade imensa e sofredora. Mas como alguém que tem saudade, mas uma saudade sólida, já curada, porque ele tinha outras prioridades nesse momento. E aqui ele nos traz, né, como seus pensamentos faziam ele experimentar coisas que ele já deveria ter abandonado. Quando ele justamente pensava no que ele havia vivido, e principalmente na doença, ele retornava às sensações de quando ele estava no plano carnal, principalmente de quando ele estava no processo de desencarne.
que é esse processo muito conhecido de morte, né, de abandonar essa carne, esse corpo carnal. E aí é que ele nos traz esse ensinamento tão forte, compreendido desse modo, que a mente possui incalculável poder sobre o nosso campo emotivo, e assim ela pode materializar ideias de doença ou de saúde. Por isso ele passou a mentalizar. Então vamos aprender sobre isso. Mentalizar esperança, alegria e serviço. Isso nos liberta, gente, de adoecimentos e de sofrimentos. A gente sabe que não é o suficiente, às vezes, para nos retirar da situação de sofrimento e de adoecimento, mas nos ajuda a vivenciar esse momento com mais leveza. Bom, entrando no item 13.1, ele fala aqui do volitar e que ele se entrega a essa volitação plena e que ele observa, né, fachos luminosos entre esses que volitavam, né, cada vez em maior altura, e que ele conseguia observar até aquela ponte que ele descreve lá em capítulos anteriores, que eu não mais nem lembro, foi o 6 ou 7, e que agora ele consegue observar essa ponte de maneira mais. Procurando aqui meu apoio de pé, gente. Ele consegue observar essa ponte de maneira mais luminosa. E aqui ele traz isso, né? Que assim como há rotas de aviões, assim como teve a rota do foguete, tem a rota também dos espíritos. Então, se vocês forem olhando as imagens, eu botei lá do Rio de Janeiro antigo lindo, né? Que ele continua lindo, o Rio de Janeiro continua lindo, mas como eu gosto muito das coisas antigas, das antiguidades, eu achei fotos lindas do Rio de Janeiro. E aqui também tem uma foto desses espíritos volitando em grupos, né? E eu fiquei até lembrando as gaivotas que voam, né? Sempre com a que está menos cansada e mais disposta à frente, isso elas vão revezando para fazer um triângulo de voo, que é a rota dessas aves. Então, os espíritos nos lembram, né? E ele diz que quando ele toca o chão, melhor dizendo, que isso é possível, esse volitar, para esse corpo espiritual que não está ainda enxumbado com as sensações físicas, que não está preso. Então, não é todos os espíritos que vão conseguir volitar com essa facilidade, se eles ainda estiverem presos às questões corporais. E aqui ele traz, né, que só é possível a volitação com facilidade aos espíritos mais envolvidos e adestrados, que é o preparo, adestrada que eu compreendo como preparo para movimentar as forças fluídicas que possuímos. Então, vejam que Jacob, como era um espírita estudioso, como chega no mundo espiritual e continua nessa vontade, necessidade de estudar e preparar-se, ele consegue volitar, né? Ou seja, o adestrado, para a minha compreensão, é justamente esse preparo para esse momento. E aí ele traz, né, que aqui comentou Schutz que as surpresas que vive um homem, ele chama o homem desencarnado nessa vida extracorpórea, e que decênios transcorridos do corpo carnal imprime hábitos que efetivamente possam constituir uma segunda natureza para a individualidade. Ou seja, lá no mundo espiritual a gente ainda carrega muito do que a gente viveu aqui por décadas, por anos, né? Estou aí aos 45 anos, então 4 décadas e metade de outra, e já outra se aproximando. Então isso faz com que a gente tenha justamente isso impregnado em nosso corpo. E lá adiante ele vai trazer que se isso é impregnado com os vícios, isso vai impregnar, ou seja, adentrar, né? O impregnar é adentrar o meu perispírito, o meu corpo espiritual, deixando marcas muito profundas. Bom, aí ele nos traz no item 13.2, cortando a via pública, como ele era novidade para ele andar ali entre os encarnados sem ser vistos, né? E aí que ele convida a dar um sustinho ou tentar provar que o espiritismo existe, é quando ele tem essa sensação. E aí ele também observa que muitas criaturas permaneciam acompanhadas por espíritos luminosos, que me deixavam perceber o grau de elevação. Então vejam que os espíritos luminosos evoluídos se veem, portanto, os espíritos não evoluídos não veem os espíritos evoluídos, porque eles estão em degraus diferentes. Então, seria, né? Eu fiz essa comparação em meu ouvido, talvez se eu não tenho um preparo para uma música profunda e clássica, ao eu ouvir Beethoven, né, que é considerado o grande compositor e
e produtor de músicas belíssimas, talvez eu não tenha capacidade de ver e ouvir a profundidade da música dele, porque eu estou num processo evolutivo musical menor. Então, isso também eu fiquei imaginando para os espíritos, esse meu grau de evolução que vai definir aquilo que eu consigo visualizar ou não dos meus irmãos espirituais, né? E aí ele começa a trazer justamente como ele começa a observar, né, de espíritos ainda presos a paixões sexuais, aos tormentos do ódio, aos caprichos da vingança, né? Então tem muitos espíritos ainda presos a isso, e eles acompanham aos outros que também estão presos nisso. Então eles ficam ali a vampirar, a sugar, né? Os espíritos viciados sugam os que estão viciados. E isso é uma retroalimentação, né? Então, o meu vício alimenta esse espírito, ao mesmo tempo que eu me alimento com esses vícios que fazem também de alimento aos espíritos. É uma retroalimentação, um alimenta o outro. E aí ele até define, né, que alguns completamente embriagados de vapores, outros demonstrando aflitiva sede, pálidos e cadavéricos, em busca de quem fuma, de quem bebe, de quem consome drogas. E aí ele traz, né, essa lição muito importante, que esses vícios podem, né, impregnar, ou seja, adentrar delicados tecidos do nosso corpo espiritual, proporcionando doce venenos, doce porque a gente tem prazer com isso, né? Os vícios são prazerosos, mas é um prazer que adoece e que é, é, maltrata o nosso espírito, maltrata e deixa marcas nesse nosso espírito, nesse corpo perispírico, desculpa. E isso faz com que a gente fique impregnado por encarnações. Né? Não é uma coisa que, se eu consumo a bebida alcoólica, o cigarro ou outras drogas, que isso vai se esgotar nesta vida. Isso vai me impregnar para outras e outras vidas. Né? E aí ele traz, né, compreendi com mais exatidão que o viciado de qualquer espécie é compelido a procurar material emotivo para si e para os que obsediam. Ou seja, eu bebo para saciar o espírito que me acompanha, e o espírito me acompanha fazendo com que eu beba. Então a gente se retroalimenta, caindo invariavelmente na insaciedade, ou seja, jamais eu consigo parar porque eu retroalimento, tá bom? E aqui eu quero chamar a esse ponto que a gente tem, né, a doutrina espírita como um ponto de ajuda muito forte para as pessoas que têm vícios, porque elas precisam de ajuda, é reconhecido como uma doença, gente, não é falta de vergonha na cara, me desculpe até o termo jargão, mas é como algumas pessoas colocam. Os vícios, eles são doenças, então eles precisam de ajuda, ajuda espiritual, mas ajuda também de serviços de saúde. A gente tem no Brasil os chamados CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial. E existem CAPs especializados nas drogas, como álcool, cigarro e outras drogas, que é chamado o AD, CAPS AD, o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Droga. Então, se você tem algum familiar, ou se você tem algum desses vícios, é possível. Você pode procurar um desses serviços e você vai receber ajuda. Talvez sozinho ou sozinha você não consiga. Então, esses locais de ajuda, como, inclusive, as organizações não governamentais, né? A gente tem ONGs aí que trabalham também na ajuda dessas pessoas com vício, pode te ajudar a vencer isso e você trazer menos danos para a sua vida, para o seu espírito e para quem convive com você, tá bom? Vamos adiante. E aí, finalizo aqui, né? Justamente com essas lições de Jacob, e já vou direitinho para um trecho e muitas reflexões, para a gente não passar do nosso tempo, né? Que esse livro, ele me envolve tanto que eu vou lá e até esqueço. Então, qual é o trecho e muitas reflexões que eu trago aqui, gente? O progresso espiritual será sempre, gente, gradativo, sem violência e sem alarme. Então, esse trecho nos convoca a pensar que nós vamos evoluir espiritualmente de maneira gradativa, sem violência, porque a doutrina espírita ela não é impositiva, ela é raciocinada, e sem alarme, sem gritos, sem propagações imensas, sem sentença, se você não for espírita, você não vai para esse reino ou para aquele, não.
O progresso espiritual é uma mudança interna. E aí já te convido para a semana que vem estar aqui com a gente no Clube do Livro, nesse progresso espiritual seu, meu, nosso, tá bom? Então, mais uma vez, o CAC te aguarda na próxima semana com mais um Clube do Livro. Esse belíssimo livro, Voltei, a História do Irmão Jacob, uma psicografia de Chico Xavier. Não falte, não me esqueça, e eu te espero muito, muitão, tá bom? Um grande abraço, uma semana maravilhosa para você, e eu te espero. Tchau, tchau.